Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para, nesse momento, lermos o texto que vai servir para a nossa meditação. O texto se encontra no Novo Testamento, trata-se de Colossenses, 4º capítulo. Leremos a partir do verso 2º. Em nossos cultos temos conversado sobre Davi, a história de Davi, e também sobre a epístola de Paulo endereçada aos Colossenses, a partir do tema Cristo, centro da criação e redenção. Hoje gostaria de conversar a respeito do texto anunciado, Colossenses, 4º capítulo, leremos a partir do verso 2º. Nós, em nossa reflexão, alcançamos essa passagem. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste, como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar? Senhor querido, nós te rendemos graças, muitas graças, porque temos o privilégio de nos reunirmos aqui, a fim de te adorarmos. Teu culto aqui, Senhor, nós vimos prestar. Nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra é a verdade. Nesse momento temos a oportunidade de recorrermos à Santa Escritura, a fim de que o Senhor fale conosco. Ó Pai, essa é a petição que endereçamos ao Senhor nessa ocasião, em nome de Jesus. Fala conosco. Porque mais do que o desejo, mais do que a aspiração por ouvirmos a Tua voz, o fato é que nós precisamos da direção que vem da Tua parte. Precisamos, ó Deus bendito, da correção que vem da Tua parte. Precisamos, ó Deus bendito, do direcionamento que vem da Tua parte. Fale conosco, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Depois do apóstolo Paulo tratar da excelência da pessoa e obra de Jesus, o Cristo, e de sua divindade e humanidade nos 2 primeiros capítulos de Colossenses, nos últimos 2 capítulos, a saber, os capítulos 3 e 4, o apóstolo dos gentios trata a respeito de questões relacionadas à vida cristã. Enquanto os 2 primeiros capítulos tratam a respeito de teologia, de doutrinas, nos capítulos 3 e 4, Paulo aplica toda essa verdade à vida dos crentes. Paulo faz a seguinte aplicação acerca de todo o arrazoado feito até aqui a respeito de Jesus. Paulo compreende que o cristão, em sua união com Cristo, morre para o pecado e vive para Deus. Nos primeiros versos do capítulo 4, Paulo adverte, admoesta os cristãos colossenses no sentido de que eles façam diferença. O crente deve ser diferente do descrente. Quando essa diferença não é facilmente percebida, é porque alguma coisa não anda bem. Quando o cristão não é identificado com facilidade, alguma coisa não anda bem. O poder do Evangelho, afirmou John Stott, está na diferença dos crentes. O crente é diferente do descrente, o pio é diferente do ímpio. Nessa passagem, o apóstolo Paulo fala-nos acerca disso, e nós encontramos aqui alguns compromissos que eu e vocês, como povo do Senhor, devemos assumir.
O primeiro compromisso mencionado pelo apóstolo Paulo é o compromisso que nós devemos ter com a oração. O povo de Deus deve orar. Essa igreja aqui precisa orar mais. Eu preciso orar mais. Nós precisamos buscar o Senhor com cada vez mais frequência e com cada vez mais intensidade e com cada vez mais prazer e com cada vez mais deleite e com cada vez mais alegria e com cada vez mais aprazimento, não como mera obrigação, mas como um dever que nos traz alegria e satisfação. O apóstolo Paulo declara no verso 2: perseverai na oração. Não desista de orar, não deixe de orar, prossiga orando, prossiga intercedendo, permaneça implorando a graça do Senhor, perseverai na oração. Paulo não só teve uma vida de oração, como também exortou os crentes a terem o mesmíssimo comportamento. É por isso que, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo pôde declarar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Prezados irmãos, a oração não é um luxo espiritual ou um dever dos religiosos, dos ministros de confissão religiosa. A oração é algo absolutamente essencial para o crescimento cristão. A oração é algo básico, é vital para a saúde espiritual, assim como a respiração é vital para a vida cristã. A oração não pode, não deve ser casual na vida do crente. Deve ser uma marca da sua agenda, uma marca do seu cotidiano. E quando nós oramos, nós reconhecemos toda a nossa fragilidade. Orar é reconhecer a nossa total dependência do Senhor, nossa completa necessidade de Deus. A oração sincera e honesta é sempre o reconhecimento da nossa inabilidade, da nossa impotência, da nossa insuficiência e da nossa completa dependência do Senhor. O grande objetivo que nós devemos ter ao orarmos não é o de falarmos com Deus, mas o de ouvirmos o Senhor. Alguém já afirmou o seguinte: alguém pensava que a oração era falar, mas foi se conscientizando cada vez mais, e se aquietando cada vez mais, e se silenciando cada vez mais, até que se deu conta que oração é, na verdade, ouvir. Oração é aproximação do divino, e é também ocasião onde o Senhor nos transforma. O grande objetivo da oração não é convencer o ser divino, não é persuadir Deus. O grande objetivo na oração é o de nós sermos persuadidos e convencidos e direcionados e transformados e lapidados e habilitados pelo Senhor por meio da sua graça que opera eficazmente em nós. Nós não podemos nos satisfazer com pessoas orando por nós. É muito bom que você interceda por outras pessoas. É muito bom que pessoas orem por vocês. Espero que vocês orem por mim. E eu oro por vocês. É muito bom que alguém ore por você, mas você não pode se contentar com o fato de que você sabe que a sua mãe crente e piedosa diariamente ora por você, que ela prossiga orando por você, mas que você busque o Senhor também. A história da religião é a história de um esforço quase desesperado de sempre ter um rei, um mediador, um sacerdote, o intermediário. E desejamos tanto por o intermediário na nossa relação com Deus, porque o intermediário
poupa-nos a necessidade de mudar, pois estar na presença de Deus significa, configura-se em mudança, sempre. O reverendo José Borges dos Santos Júnior, que chegou a ser presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, por volta do final da primeira metade do século passado, num artigo escrito em 1948, registrou o seguinte: quem não ora, se tem religião, é só de ideias. Conhece, mas não vive, deseja, mas não desfruta, sabe, mas não confirma com a experiência o seu conhecimento. E o reverendo José Borges dos Santos Júnior prossegue dizendo: a oração é a respiração do crente. Impedi-la é secar a fonte da própria vida religiosa, onde não há oração, extingue-se a fé e com ela as energias vitais do caráter. Perseverai na oração. O primeiro compromisso, de acordo com essa passagem, que devemos ter em nosso relacionamento com o Senhor, é o compromisso com a oração. E existem diversas modalidades de oração. Existe aquele tipo de prece onde nós apenas glorificamos a Deus. Existe também aquele tipo de prece onde nós imploramos a Deus em favor de outra pessoa. E essa modalidade de oração é denominada de intercessão. Existe aquela prece onde nós confessamos nossas faltas ao Senhor, isso é confissão. Então, todo esse conjunto de modalidades deve estar presente na nossa vida espiritual. A segunda lição que aprendemos com a passagem: devemos ter compromisso com a gratidão. Perseverai na oração, afirma o apóstolo Paulo, vigiando com ações de graças. Por que o apóstolo Paulo diz para a gente vigiar com ações de graças? Porque se a gente não vigiar, ou seja, se a gente se descuidar, se nós não formos intencionais, a gente esquece de agradecer. A gente se compromete com a ingratidão, porque infelizmente, em razão, em virtude da nossa natureza pecaminosa, nós somos mais inclinados à ingratidão do que à gratidão. Somos mais propensos à insatisfação do que à satisfação. Se não vigiarmos, o nosso coração é tomado por amargura, por descontentamento, por tristeza. Persevere na oração, vigiando com ações de graças. Não se descuide para não se tornar ingrato. A Escritura ensina no Evangelho de Lucas que, certa feita, o Senhor curou de uma vez só, Ele tem poder para fazer isso, 10 enfermos. E esses 10 homens compartilhavam da mesma enfermidade e dos mesmos dramas sociais e religiosos. Todos eram leprosos e todos viviam de forma excludente. Todos eram excluídos do convívio com os demais. Jesus cura os 10, mas Lucas diz que dos 10, apenas um voltou para agradecer a Jesus. E quando Jesus vê aquele indivíduo restaurado, recuperado e grato, a pergunta de Jesus é a seguinte: onde estão os 9? Cadê os demais? Eles não vigiaram com ações de graças. Se a gente não vigia com ações de graças, a gente se esquece de voltar para o doador das bênçãos. A gente se esquece de agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado. E existe sempre uma expressão da providência e da bondade e da benignidade, da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Perseverai em oração, vigiando com ações de graças. O reformador alemão Martinho Lutero costumava dizer que gratidão é o coração do Evangelho. O povo de Deus deve ser grato. Num mundo tão comprometido com a ingratidão,
que nós sejamos gratos. Aos incapazes de gratidão, nunca faltam pretextos para não a ter. Aos incapazes de gratidão, nunca faltam pretextos para justificação da sua ingratidão. Todavia, a Bíblia não deseja que a gente se comprometa com a insatisfação, mas sim com a gratidão. Vamos prosseguir. Oração, gratidão. O terceiro compromisso que encontramos aqui é o compromisso com a evangelização, versos 3 e 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Você prestou atenção a essa leitura? A oração do apóstolo Paulo é a seguinte: Senhor, eu estou preso, eu estou algemado, não tenho liberdade para me locomover, porque eu estou preso injustamente por conta da pregação do Evangelho. No entanto, Pai, eu peço para que o Senhor abra a porta, não a porta para eu sair da prisão, a porta que eu desejo que seja aberta é a porta para a pregação do Evangelho. Paulo estava preso, mas ele não pede para que a porta da prisão seja aberta. Ele pede por uma oportunidade para pregar o Evangelho. Mais importante para Paulo do que a sua liberdade, do que a sua própria vida, é a pregação do Evangelho para aqueles que se encontram em trevas e que encontram-se perdidos. Paulo deseja ser testemunha de Jesus. E ele compreende que essa é a sua função, finalzinho do verso 4, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo compreende que é sua responsabilidade, que é sua tarefa, que é seu santo dever, anunciar o Evangelho a todos. E ele pede para que os colossenses intercedam por ele, na sua tarefa de pregador, de arauto, de apóstolo do Evangelho de Jesus. E esse versículo da palavra do Senhor nos conduz à seguinte reflexão: você tem orado em favor da salvação de alguém? Senhor, salva a vida do Guilherme, aquele meu amigo, a gente estudou ensino fundamental juntos. Deus salva a vida dele e me usa como instrumento para a pregação do Evangelho. Senhor, salva o meu pai que ainda não conhece o Senhor, tenha misericórdia dele e me usa para a pregação do Evangelho. Senhor, salva a vida da minha amiga lá na universidade, me usa como testemunha do Senhor. Nós temos feito essa oração e temos esse desejo de compartilhar aquilo que temos de melhor. Darren Patrick afirmou certa vez: a igreja é o plano A de Deus para redimir o mundo, e ele não tem plano B. Nós trabalhamos com plano A, plano B, plano C, plano D. Para a salvação do mundo, Deus só tem um plano, e o plano A de Deus para a salvação do mundo é usar a sua igreja, é nos usar para a expansão do seu reino, para apoiarmos o trabalho missionário, para nós mesmos sermos a resposta daqueles que oram ao Senhor, implorando para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Afinal de contas, os campos estão brancos. A missão começa sempre com uma espécie de explosão de alegria. A notícia de que o Jesus rejeitado e crucificado está vivo é algo que não pode ser omitido. No início do nosso culto, o primeiro texto que lemos foi João capítulo 4. E ali nós encontramos algo que me encanta. A mulher, depois de relacionar-se com Jesus,
ela sai daquele encontro transformada. E o que ela faz? Depois daquele encontro com Jesus, ela fala para todo mundo daquilo que ela experimentou. Ela fala para os homens da cidade: olha, eu conversei com alguém, será que ele é o Cristo? Ela compartilha com outros a sua experiência com Jesus. Você já compartilhou a sua história de salvação com alguém? Ou você tem vergonha do Evangelho? Você compartilha com outros a respeito de Jesus? Você aproveita as oportunidades para anunciar Jesus? Meus irmãos, devemos anunciar o Evangelho. Esse é o nosso compromisso. Quarto compromisso que devemos assumir, quarta lição que aprendemos com essa passagem: compromisso com a sabedoria. Note o verso 5: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Paulo exorta os crentes colossenses a se portarem com sabedoria. E a sabedoria consiste no uso correto do conhecimento no momento e na ocasião certa. Nós somos muito sábios tardiamente. Já falei isso aqui diversas vezes. Nós somos muito sábios 15 minutos depois que a gente explodiu. Nós somos muito sábios 30 minutos depois que a gente gritou com a esposa. Nós somos muito sábios 1 hora depois que a gente bateu de forma desnecessária nos filhos. Nós somos muito sábios 2 minutos depois que a gente xingou alguém no trânsito. Nós somos sábios tardiamente. Todavia, eu quero lembrá-los de que não existe sabedoria tardia. O que existe é arrependimento, é remorso. Porque sabedoria de verdade é fazer o que é certo na hora e no momento certo. E a Escritura exige de nós: portai-vos, não é de qualquer jeito com os descrentes. Devemos ser sábios o tempo todo. Todavia, nessa passagem, Paulo chama a nossa atenção, sobretudo na nossa relação com os descrentes. No relacionamento com os descrentes, no relacionamento com os de fora, portai-vos com sabedoria. Todos nós conhecemos indivíduos que não passam de graduados, pós-graduados tolos. Gente muito estudada, gente que tem currículo Lattes recheado de artigos, de publicações, mas que na vida é tola. Em contrapartida, encontramos gente que não possui escolaridade, mas que é extremamente sábia. Sabe o que falar, quando falar e como falar. Porque o bom emprego das palavras requer de nós não apenas palavras corretas, mas o jeito correto de falar. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Salomão procurou explicar o que é sabedoria. E nós encontramos uma definição belíssima e precisa acerca do tema quando voltamos o nosso olhar para Provérbios capítulo 2, verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O homem mais sábio que já pisou na face da terra, depois de Jesus Cristo, nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, depois de Jesus, é Salomão. E o homem mais sábio diz que ele não alcançou a sabedoria. Notem que o homem mais sábio não é vaidoso, não é arrogante. Ele não diz: olha, eu adquiri conhecimento, eu alcancei um grau muito elevado de conhecimento. Não, ele declara: o Senhor dá a sabedoria.
Isso é particularmente curioso ao considerarmos o texto de Colossenses, porque diversas vezes já vimos que um dos aspectos da heresia que ameaçava aquela comunidade envolvia o gnosticismo, pessoas que achavam que eram mais elevadas que outros. Paulo combate esse tipo de compreensão, esse tipo de distinção de gente mais elevada que outro. E aqui Salomão declara que o Senhor dá a sabedoria, do Senhor vem o entendimento. Devemos buscar sabedoria com aquele que é onisciente e conhecedor de toda a realidade existente. Devemos sempre buscar orientação com aquele que nos criou e com aquele que nos conhece. Se você quer conselhos sobre o funcionamento de um motor de carro, você não vai falar com o jardineiro, você procura o mecânico. O Senhor nos conhece, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, e por isso devemos sempre recorrer a Ele. Para as Escrituras, sábio é o indivíduo que pratica a piedade e a justiça e se preocupa sempre em fazer aquilo que agrada e glorifica a Deus. Sabedoria é olhar para a vida sob a perspectiva do Senhor, conforme o conselho da sua vontade. Devemos ter compromisso com a sabedoria. Puxa, eu não sou sábio. A boa notícia da palavra de Deus, a gente encontra no Novo Testamento, é que aqueles que precisam de sabedoria, o que essas pessoas precisam fazer? De acordo com Tiago? Pedir, peça sabedoria, porque o Senhor dá entendimento àqueles que o pedem, mas não seja arrogante. Não seja arrogante, não seja metido, não seja orgulhoso, porque a Escritura diz que o Senhor rejeita os orgulhosos, mas ao mesmo tempo a Bíblia declara que o Senhor se agrada sempre de um coração contrito e compungido. Esse tipo de coração o Senhor não despreza. Finalmente, a última lição que aprendemos com essa passagem: compromisso com o bom uso das palavras. Verso 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Não subestime o poder das palavras. As palavras sim têm grande poder e grande impacto e repercussão em nossas vidas. Um juiz profere uma sentença e uma vida é salva ou condenada. Um médico fala alguma coisa, dá um diagnóstico e a pessoa pode desesperar-se ou alegrar-se. As palavras são poderosas e as palavras são o reflexo do nosso coração. Jesus Cristo diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de Jesus, você vai comunicar Jesus a todos. Agora, se o seu coração está cheio de confiança nos homens, você só vai conseguir falar bem ou mal de políticos, de cientistas, de jornalistas. A gente está numa época onde se fala tão mal, né, desse povo. Eu não estou os defendendo, tá? O meu ponto é outro. O meu ponto é que às vezes a gente fala tanto deles porque a gente tem expectativa demais neles. Nossa expectativa, nossos olhos devem estar voltados para o Senhor. Prezados irmãos, Paulo ensina que devemos ser diligentes quanto ao uso da língua, seja a vossa palavra agradável. Essa expressão era empregada nos dias de Paulo pelos não cristãos e significava uma conversação cheia de comentários espirituosos e apropriados. Eu espero que você já tenha tido aquela experiência muito feliz de conversar com alguém e de repente alguém perguntar para você: você é crente? Essa é uma das coisas mais agradáveis que pode acontecer com a gente.
Eu e Raquel tivemos a alegria de termos essa experiência no último dia 9 de janeiro. O Lucas, o 03, meu terceiro filho, nasceu no último dia 9 de janeiro, às 10h04 da noite. Eu achei bacana, e não falo isso por vanglória não, por jactância não, eu achei interessante que no final da cirurgia, as médicas já tinham saído, ficou a enfermeira e as outras meninas, e a Raquel lá, sofrendo por conta da cesariana, e já precisa dar de mamar. Que loucura que é para a mulher, hein? Dar à luz um filho, porque ela dá à luz e está lá, né, toda comprometida com o parto, e já precisa dar de mamar, o neném já está chorando. É difícil para vocês, hein? E eu achei curioso que a enfermeira virou para a gente e falou assim: vocês são crentes? E eu e Raquel dissemos: somos sim. Eu falei: deu para perceber mesmo. Que alegria, gente, que o Senhor nos dê graça para experimentarmos isso, e que tristeza é quando isso não acontece, quando a turma desconfia que a gente é igual. Paulo afirma que a palavra do crente deve ser temperada com sal. O sal era utilizado no passado com o objetivo de preservar os alimentos, visto que não havia refrigeração. No século I, a turma não tinha geladeira inox, Brastemp, Samsung, inverter, né? Não tinha tudo isso daí, não. A turma conservava a carne como? Com sal. O que o apóstolo Paulo está dizendo ao afirmar que a nossa palavra deve ser temperada com sal? Que a nossa palavra, a nossa conduta deve conter a putrefação do mundo. Enquanto a turma está falando bobeira, a gente não se compromete falando bobeira também não. A nossa palavra deve ser temperada com sal. Meus irmãos, eu detesto comida sem sal. Sabe aquela salada sem sal? Ou aquela carne contra filé, né? O bife ancho, você está fazendo lá na churrasqueira sem sal. Pô, fica sem graça, não é? Da mesma forma que é sem graça, salada sem sal, carne assada sem sal, o crente cuja palavra não é apropriada também é uma coisa muito sem graça. Crente falando bobeira, crente falando que não deve, ou falando de forma inapropriada, isso também é bastante sem graça. Eu preciso da graça do Senhor, a fim de que as minhas palavras sejam temperadas com sal. Porque o que aconteceu no hospital no dia 9 não é reflexo do comportamento completo da minha vida. Muitas vezes eu erro, e eu preciso do perdão do Senhor e da graça do Senhor nesse sentido. O cristão deve ter profundo compromisso com Deus, com a oração, com a gratidão, com a evangelização, com a sabedoria e com o bom uso das palavras. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.